Vagalume oficialmente inaugurada na cidade de Campos dos Goytacazes. Hoje Tudo a Ver veio conhecer o Centro de Desenvolvimento Vagalume, um lugar que foi planejado, idealizado para atender uma demanda que é tão importante, esse desenvolvimento infantil, tanto a parte motor, cognitiva, social e emocional. Então, vem comigo! E a idealizadora desse projeto é a Sasha Queiroz. Sasha, obrigada por receber a nossa equipe. Eu queria que você explicasse de onde que surgiu essa ideia de criar o Centro Vagalume. Então, o Centro Vagalume, na verdade, foi uma necessidade sentida desde a época que eu tive a Nina. E que, por ser mãe numa cidade, né, que não era a minha natal, né, eu tinha que dispor de tempo e de atenção e gerenciar tudo isso, trabalhar, cuidar dela, que era um sonho. Então, eu pude ter a oportunidade de levar a Nina para os lugares onde eu trabalhava, né? Então, eu levava para o consultório, eu levava, enfim, para pai, eu carregava a minha filha junto com a babá. Mas eu estava o tempo inteiro orientando a babá, dizendo o que ela ia fazer, cuidando do desenvolvimento de perto. Então, isso era uma grande vantagem e era um grande desejo meu como mãe poder proporcionar isso. E daí, quando a gente adquiriu a casa, num primeiro momento eu fiquei pensando se realmente cabia aquele desejo de colocar em prática o que para mim tinha sido tão desafiador naquela época. E foi aí que nasceu a ideia de construir o Centro, né, Vagalume. Então, essa é uma proposta exatamente para acolher essas famílias que precisam de cuidado, que precisam de atenção, que precisam de segurança para deixar seus filhos, que precisam, quando as crianças crescem, de ter um espaço e pessoas treinadas para poder desenvolver uma tarefa escolar, né? Porque é difícil, a gente sabe que na rotina do dia a dia, a gente como mãe chega cansada do trabalho e tem que dar conta de tarefa escolar, então eu vivi isso na pele, o meu marido viveu, e chegou um momento que a gente precisava até de reforço escolar, porque a gente não dava conta, não cabia na nossa agenda dar conta disso com afeto, né? Porque às vezes a gente chega, você faz a atividade ali, mas aquilo termina sendo desgastante, e isso mina a relação, às vezes, entre mãe e filho. Então a gente viveu isso e era um desejo que isso fosse tratado da melhor forma possível, né? Que fosse sensível, que fosse prazeroso para ambas as partes. Então, o Vagalume surgiu desse olhar, dessa necessidade, cabia dentro de um mercado campista, né? Eu acho que a ideia do Vagalume é uma ideia para se multiplicar no país inteiro. Essa é a construção nossa, né? De quem trabalhou comigo aqui desde o primeiro momento. Porque a gente sabe que realmente é um lugar diferenciado, né? Foi como eu falei, as famílias vão poder deixar seus filhos, a gente pode fazer uma dobradinha, né, para aqueles que estão na escola. Um período na escola, um outro período na Vagalume, no Vagalume, né, que é um centro. E para as crianças que não estão ainda na escola, de 0 a 4, né, a gente tem um leque aí do Ministério da Educação, né, que dá uma brecha até quase os 5 anos, na verdade, porque não diz se é completo ou se é incompleto, mas a gente consegue ter essas crianças com esse olhar, né, de quem trata de desenvolvimento, porque na clínica a gente trata, mas aqui, na verdade, não é um lugar de tratamento, a Vagalume é um centro para qualquer criança. A gente, inclusive, está aberto para crianças atípicas, mas, assim, é para qualquer criança mesmo. O Vagalume Centro de Desenvolvimento fica no bairro Flamboyant, em Campos, e está pronto para atender as crianças, acompanhar e estimular o desenvolvimento motor, cognitivo, social e emocional, com atenção, paciência e criatividade. Nós temos uma equipe que vai trabalhar com apoiadores, com líderes de sala. A gente vai dispor desses apoiadores, né? 1 a cada 2 crianças, 3 crianças no máximo. Então tem uma equipe inteira envolvida nisso para dar conta de estar com aquela criança e trabalhar todos os 4 pilares, né? A gente considerou 4, que é o motor, o cognitivo, o social e o emocional. Então a agenda das crianças vai estar dividida assim por dia. E um grande diferencial é que essas crianças vão poder passar mais tempo no pilar que a gente perceber que ela precisa trabalhar mais.
Sem contar que, assim, vocês perceberam que as salas são integradas, né? Então, a ideia é que essa criança possa estar também transitando. Se ela tem um nível de habilidade maior para uma área, ela pode transitar para uma turma maior e vice-versa. Então, essa flexibilidade é o que a gente não vê nas escolas, né? A gente vê uma escola preocupada com seriação, né? Com aprovação escolar. E a gente precisa exatamente isso, estar voltado para olhar essa criança, acompanhar o desenvolvimento com segurança, garantir que na escola o sucesso vai ser mais fácil de ser alcançado, justamente porque a gente tem esse olhar atento de pessoas que são treinadas para estar com elas. E uma das grandes questões do Vagalume é que, assim, como a gente tem também a Clínica Avance, a ideia é que os profissionais possam estar aqui semanalmente, rodando nas salas, olhando os grupos, orientando os apoiadores, os líderes, exatamente para que a gente, né, eu como direção do Vagalume, a Milena como coordenadora, possa traçar o plano de atividades e direcionar cada atividade para cada grupo e para cada criança em especial. Acho que esse é o grande X da questão. Além de, é claro, funcionar de 6h30 da manhã até às 19h30. Então é um turno estendido para contemplar aquelas mães que precisam ir para o trabalho, deixar seus filhos e não ter necessariamente que depender, né, de uma babá que chega, às vezes fora de hora, de desmarcar um compromisso em cima da hora. Então a gente vai estar preparado para receber e dar conta de cuidar com carinho. A Milena Faria é coordenadora do Centro Vagalume e ela vai dar mais detalhes para a gente, porque o centro ele pode receber crianças de 0 a 9 anos. Agora, Milena, tudo planejado para atividades voltadas para cada faixa etária. Sim, nós temos, nosso planejamento ele é dividido, respeitando cada faixa etária e as habilidades que cada criança precisa adquirir naquela faixa etária, né? Então, respeitando o ritmo de cada uma também. Mas se você percebendo, você já deu uma olhada aqui, né? Até os nossos brinquedos e recursos, eles estão divididos de acordo com a faixa etária, né? Aquilo que a gente acredita que de 0 a 1 ano precisa desenvolver, de 1 a 2 anos o que precisa mais desenvolver. E para os maiores, né, que a gente estava conversando sobre a questão daquilo que a gente vai desenvolver aqui com eles, os maiores a gente vai receber no contraturno escolar. Então, a ideia é que a gente consiga dar um suporte e o apoio nas atividades escolares, né? Não é um professor particular, não é fazer atividade de casa, fazer atividade de forma lúdica e conseguir encontrar ali se tem alguma coisa que não está caminhando bem, né? E aí a gente pode também alinhar com a escola, estamos abertos a receber a escola se for preciso, ou terapeuta se a criança precisar, né, estiver fazendo terapia em alguma área. Agora, o bacana também é o seguinte, nessa correria que os pais têm no dia a dia, trabalho o dia inteiro, às vezes não tem tempo de fazer esse acompanhamento. Então, por isso também que vocês pensaram nisso, para dar esse suporte. Muitas vezes a mãe chega cansada em casa e não consegue fazer uma atividade escolar com o filho. E a gente pensa assim, né, a criança que fica o dia todo na escola, né, fica o dia todo na escola, quando chega a casa, né, o pai e a mãe ainda perder aquele tempo de qualidade que poderia estar com a criança, fazendo um jogo, ou até conversando, assistindo um filme, sabendo com a tranquilidade de que as atividades estão prontas e que o filho está preparado para o próximo dia na escola. Cada área foi pensada justamente para as faixas etárias, por isso que tem essas divisões aqui também. Sim, as salas, aqui a gente está integrada, né, a gente abriu para mostrar como é possível ficar, mas aqui a gente fecha essas portas, essas divisórias e viram 3 salas individuais. Agora, para a criança também é muito bacana, né? Esse contato com as crianças da mesma faixa etária, esse acolhimento, se sentir à vontade. Sim, a criança aprende muito no brincar, né? Brincar na primeira infância é muito importante. Eu tenho 16 anos de sala de aula, hoje na clínica como psicopedagoga, mas desde a época em que eu estava na sala de aula, eu sempre disse que a educação infantil é mais importante que a universidade,
mas que as pessoas não estavam preparadas para ouvir isso ou para discutir isso. E agora, com esse projeto, a oportunidade de estar apresentando esse novo projeto em Campos, nós vamos mostrar que é possível sim, que a infância é a fase mais importante da vida de desenvolvimento do ser humano. Uma equipe multidisciplinar vai acompanhar cada criança, estimular a interatividade e as habilidades dos menores. O Vagalume foi pensado desde o seu fundamento em 4 pilares básicos e importantes. O desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional. E para isso a gente conta com uma equipe de profissionais multidisciplinares com especializações específicas em cada uma dessas áreas. Aqui para o Vagalume nós pensamos em uma equipe multiprofissional que vai fazer trabalhos volantes. Cada semana nós estaremos desenvolvendo um desses fundamentos especificamente com as nossas crianças. A gente que visita aqui pela primeira vez, a gente fica impressionado com como é o acolhimento, porque tanto a parte da decoração, tanto os objetos, tudo foi muito bem pensado para que a criança se sinta bem. Então, esse é um grande ponto, assim, é uma das coisas que eu mais me preocupo desde sempre. Quem conhece os meus empreendimentos sabe que a gente tem um olhar e um cuidado para isso. É muito importante que a família se sinta acolhida, que a criança esteja num espaço lindo, sim, limpo, bem planejado, bem estruturado, com recursos, porque a vivência é isso, né? A infância é isso, é você explorar, é você ter oportunidade de criar experiências novas, de poder conviver em grupo, né? De aprender autonomia, independência. Então, o Vagalume veio exatamente para construir isso e ajudar essas famílias a construir isso de uma forma leve. Por já estar muitos anos vivendo nessa coisa de abraçar famílias, crianças, no desenvolvimento não só típico quanto atípico, né? E ver a Sasha trazendo mais um empreendimento desse tamanho, com esse carinho para a nossa cidade, realmente é um diferencial. Eu posso falar com propriedade que não só o ser humano, não só a profissional, mas agora a grande empreendedora, a administradora, a empresária, que tem essa visão diferenciada, carinhosa, de acolher não só as famílias, mas a todos. Sasha tem eu costumo dizer que ela é mãezona, porque ela faz com os funcionários, ela faz com os colegas de trabalho, e ela tem uma humildade que traz com ela, assim, essa certeza de sucesso. Quando você chegou aqui no Centro Vagalume, qual a sensação que você teve? Acho que é essa sensação mesmo de família, meio casa. E eu sou mãe de 3 também, então você vê, assim, que existe esse olhar para a mãe, principalmente. A gente fala de família, mas a gente sabe que é a mãe que sai, que deixa esse vazio de quem vai cuidar, e agora? E aqui eu percebi isso, né? Desde a hora que você entra nos tons, na delicadeza das coisas, esse acolhimento, esse abraço mesmo. É um olhar empresarial, mas também como mãe. Não, na verdade é um olhar primeiro como mãe e depois como empresária, sem dúvida alguma.